Boa noite a todos. Havendo o número regimental e sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a sessão ordinária de número 1005. A ata da sessão ordinária de número 1004 já foi distribuída às vossas excelências. Nós iremos dispensar a leitura da ata em face do extenso volume do material e porque vossas excelências receberam previamente este material. Passaremos agora à votação da ata. A ata está em discussão. Algum vereador quer falar sobre a ata? Eu só gostaria de comentar sobre o que aconteceu, viu, vereador Ivanildo, sobre o que aconteceu a semana passada em relação àquele projeto, que inclusive consta aqui nessa ata, não sei se o senhor leu inteiro ou não, que foi dito que eu não entreguei o material. E aqui na ata, o senhor disse que, segundo o regimento interno, artigo 136, os projetos têm que ser encaminhados aos vereadores com 24 horas de antecedência. Porém, com 24 horas de antecedência antes da votação do projeto. Tá bom? Antes da votação do projeto. Não é com 24 horas após o recebimento. Então, não. Depois de protocolado, vem para a presidência. Não. Eu vou até explicar, eu estou com o regimento aqui. Vou ler para que a gente não tenha dúvida e os internautas também não. Inclusive, o nosso regimento é dúbio. Por isso que eu solicitei para vocês, para a gente consertar, arrumar, modificar o regimento. No artigo 128, diz que a proposição deverá ser apresentada com 48 horas de antecedência na Secretaria da Câmara, que as protocolará, numerando-as e encaminhando ao presidente. Ponto, acabou por aí. Lá no artigo 136, que é outro artigo, que é onde eu digo que é dúbia, recebida qualquer proposição escrita, será encaminhada ao presidente da Câmara, que determinará imediatamente a sua tramitação, observando o disposto nesse capítulo. Só uma vírgula antes de eu ler o artigo que o capítulo primeiro que o senhor Ivanildo falou. Não tem como o presidente da Câmara receber o material, analisar ver se o júri precisa ir para o jurídico ou não e passar aos vereadores. É onde eu digo que é dúbio. Para iniciar a tramitação, com a leitura no plenário, toda a matéria, com exceção das indicações, requerimentos e das emendas, oferecidas por ocasião dos debates, será fotocopiada e distribuída a todos os vereadores 24 horas antes da sessão. Portanto, é para iniciar a tramitação com a leitura na ordem do dia. Não é 24 horas para passar para os vereadores. Ok? Portanto, Isso. Para a leitura... Não, o senhor está com o regimento aí? Para iniciar a tramitação com a leitura no plenário, quer dizer, quando vai para a ordem do dia, eu preciso entregar para vocês com 24 horas antes. Tá? Senhor diretor, é isso? Eu tenho que entregar 24 horas antes de entrar no plenário, para leitura do material. Ok? Sim, a matéria para vir para votação tem que ser protocolada ou por vereador ou por prefeito 48 horas antes. Alguém tem dúvida disso aí? Vou terminar. O encaminhamento para os senhores, eu posso entregar até 24 horas antes dela vir para o plenário, que é o que está escrito aqui no regimento interno da Câmara. Por isso que eu falei, desde o início que eu assumi, que eu gostaria de me reunir com vocês, porque isso aqui é muito difícil de
ser entendido. Se não ler com atenção, se não compreender, a gente acaba falando coisa que não é, tá? A ata, se algum vereador tiver retificações, eu já comentei, declaro, portanto, aprovada a ata da sessão mencionada. Encerrada a leitura do material, a palavra está livre aos vereadores que dela quiserem fazer uso, lembrando aos senhores que os temas discutidos na tribuna devem apenas versar sobre as matérias do expediente. O tempo, conforme determina o artigo 94, inciso 2 do regimento, é de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Gustavo. Vereador Mauro Guerra. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Vanderlei Antônio de Araújo. Lorival Tomé da Silva. Ivanildo Zé Carlos. Senhora Presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, público aqui presente e todos que nos acompanham pela internet. Eu quero falar a respeito das indicações que estou apresentando nesta noite. Neste final de trabalho nesta casa, hoje eu estou apresentando 8 indicações e gostaria que o prefeito, atualmente, e também o próximo prefeito, desse uma atenção especial a essas indicações, que são indicações que muitas delas, elas vêm atender realmente a população, que são alguns pedidos de algumas pessoas que nos fazem. A indicação 95, por exemplo, é que pede a construção de uma quadra e um minicampo de futebol com iluminação adequada nas dependências da área verde do Jardim Tropical. Aquela localização ela está um pouco desprovida de entretenimento para a população. E aí, então, atendendo o pedido das pessoas que residem naquele local, nós estamos fazendo essa indicação e esperamos que o Poder Executivo tome uma medida que vem contemplar aquela população que reside naqueles bairros adjacentes. A indicação 96 também é uma indicação de bastante importância, porque ela vem pedir para que o Poder Executivo melhore o valor das refeições dos motoristas. Por quê? Porque faz tempo que ela está congelada naquele determinado valor e tudo está tendo uma alteração de preços. E com essas medidas vai fazer com que eles tenham uma alimentação mais adequada e vai ajudar eles a estar suprindo essa diferença que às vezes é paga pelo bolso. A indicação número 100. Essa indicação ela é muito importante porque nós estamos pedindo para que o Poder Executivo encaminhe um projeto de lei inserindo a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo como patrimônio histórico e cultural do município. Como foi lido, o prédio da Igreja Matriz ela foi fundada em 23 de agosto de 1898. E essa obra ela figura, assim, dentre as mais importantes, né, da nossa cidade, do Estado. Então nós estamos pedindo para que o Poder Executivo encaminhe esse projeto de lei, que ele nos atende, porque é assim que nós vamos proteger aquela obra, né, que é de todo cidadão. Muito obrigado. Boa noite a todos. José Aparecido da Silva. Vereador Irani Moncler Bezotti. Presidente. Eu só quero fazer depois eu vou falar sobre a minha indicação. Senhor vereador, em área verde nós não podemos construir nada, teria que ser numa área institucional. Inclusive, até vou deixar aqui um recado para o senhor prefeito que está, e para o próximo também,
não sei como que nós podemos estar vendo isso, os vereadores também, existem aqui em Itápolis muitas construções particulares, não é quadra que as pessoas vão aproveitar, não, particular, construída em cima de área verde. Então, nós tínhamos que tomar alguma providência legal quanto a isso, vereador, executivo, para ver também o que nós podemos estar fazendo contra essas pessoas que um dia tomaram essa área verde aí e construíram particularmente para si próprio, inclusive prédios para trabalho, né? Não é só casa não, mas prédio para trabalho. Então, infelizmente, existem alguns bairros, seu vereador, que é só área verde e essas pessoas ficam sem ter o seu lazer. Para que não haja pedidos extemporâneos de retiradas de matérias, consulto vossas excelências se a proposição apresentada no expediente deve ser objeto de deliberação, que seria, no caso, o veto. Ok? Assim sendo, iniciamos a ordem do dia. Veto total do Executivo número 01 de 2015, ao projeto de lei número 25 de 2015, de autoria da presidente da Câmara, vereadora Edmércia Micheliti Diniz, que dispõe sobre sanções administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente construído e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que analisa o veto sob o prisma da oportunidade e conveniência, exarou parecer contrário a ele, ou seja, pela rejeição do veto. Informo a vossas excelências que, de acordo com o artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal, e de acordo com o artigo 44, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município, o veto só poderá ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores da Câmara, portanto, 6 votos. Senhores vereadores, o artigo 194, inciso 3 do Regimento Interno da Casa estabelece um tempo de 10 minutos para discutir o veto na tribuna. O veto está em discussão. Alguém quer falar? Eu vou comentar rapidamente. Esse projeto nós aprovamos, está fazendo uns 15, 20 dias, por unanimidade, que estabelece algumas sanções em prédios públicos, terrenos abandonados, rios, lugares com vetores, né? No caso hoje a dengue, mas existe a lesma, o caramujo, que eu como vereadora estou cansada de receber reclamações de munícipes solicitando que muitos proprietários não cuidam do seu próprio imóvel. A prefeitura tem os deles, mas o seu imóvel quem tem que cuidar é o proprietário. E esse projeto foi para isso. E foi aprovado aqui por unanimidade. E o senhor prefeito vetou por 2 motivos. O primeiro é pelo motivo jurídico, quando a matéria é inconstitucional. E o segundo por motivo político, que foi uma matéria contrária ao interesse público e que ele diz que o próximo prefeito deverá tomar a decisão que ele achar melhor, que agora é um momento de transição e que não seria interessante fazer isso. Em relação à parte política, realmente é política mesmo. A gente não sabe o motivo, mas se imagina. Eu imagino que um executivo, que uma pessoa de um partido verde que defende o meio ambiente, jamais deveria estar fazendo isso. Na minha opinião, é porque eu, como todos os outros partidos, não o apoiaram na eleição. Para mim foi politicagem pura. Mas ele cita alguns pontos jurídicos, dizendo que administrativamente cabe à União fazer isso aí, e não é. Quando se diz meio ambiente, a responsabilidade é da prefeitura. Mas o doutor César exarou o parecer dele e, como ele me entregou, como ele me explicou, eu gostaria que ele explicasse para vocês também, e para a população que está nos assistindo,
o motivo que juridicamente o nosso executivo está vetando isso. Doutor César, o senhor pode explicar para a gente de uma maneira bem simples, sem termos muitos técnicos, para que a gente possa entender? Senhores vereadores, senhores membros da mesa, então, na mensagem de veto número 1 de 2015, o Poder Executivo ele se utiliza de duas modalidades de veto. O veto que foi analisado pela Procuradoria Legislativa desta Casa, até porque não cabe a esta Procuradoria fazer análise do mérito da questão, foi o veto jurídico. Ou seja, nos pontos que o senhor prefeito municipal elencou que o projeto seria, em tese, inconstitucional. Quando o Poder Executivo ele vai falar da inconstitucionalidade do projeto de lei do Legislativo número 25 de 2015, ele elenca que o município estaria criando uma infração criminal. Isso porque, no entender do senhor prefeito municipal, o projeto de lei 25 de 2015 seria uma cópia fiel do estabelecido na Lei Federal 9.605 de 1998, que estabelece as infrações criminais, né? São os crimes ambientais, e também o Decreto 6.514 de 2008, que estipula as infrações administrativas ao meio ambiente. Tá? O que acontece? Se nós formos proceder à leitura do projeto de lei 25 de 2015, nós verificamos que, de fato, com relação às infrações administrativas, houve sim uma certa inspiração no decreto 6.514 de 2008, mas não estabelece em momento algum infração criminal. Até porque, de acordo com a Constituição Federal, direito penal é competência privativa da União. Está estabelecido lá no artigo 22, inciso 1º. Tá? Então, nesse específico, o projeto ele não usurpa nenhuma competência da União. O município poderia estabelecer. Bom, e ele prossegue na sua fundamentação jurídica. Afora essa usurpação de competência da União, o prefeito considera que o decreto 6.514 de 2008, ele é uma norma hierarquicamente superior. Tá? Então, por ser uma norma hierarquicamente superior, o município não precisaria legislar em sentido inverso ou em sentido concorrente com a legislação federal. O que acontece? Quando nós vamos estudar a classificação normativa, e até porque a União ela tem dupla personalidade, então, ora ela se apresenta como a reunião de todos os estados e todos os municípios e do Distrito Federal, né, compondo o nosso ente central, ora ela se apresenta como pessoa administrativa. Então, quando ela se apresenta como uma reunião de todas essas entidades, ela está no exercício da competência nacional. Então, quando ela está no exercício da competência nacional, nós temos leis nacionais. Um exemplo de lei nacional seria o Código Penal. Então, o Código Penal ele deve ser observado por todas as instâncias administrativas, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal, seja na esfera distrital. Agora, quando a União ela exerce a sua competência como pessoa jurídica de direito administrativa, autônoma nos termos da Constituição, ela exerce uma competência federal. Quando ela exerce a competência federal, não há hierarquia. Então, o que isso significa? Quando o Poder Executivo, o Presidente da República, editou o Decreto 6.514 de 2008, ele estava no uso da sua competência federal. Tanto é que, se os senhores forem proceder à leitura do Decreto 6.514, vocês vão verificar lá que ele estabelece as infrações administrativas ao meio ambiente na órbita federal e o processo administrativo federal. Então, por ser uma norma federal e por existir autonomia entre todos os entes, ou seja, a União é autônoma frente aos estados e aos municípios, os estados são autônomos frente aos municípios e à União, e os municípios são autônomos frente à União e aos estados. Então, não haveria um desrespeito, porque a norma estabelecida no Decreto 6.514 não é uma norma hierarquicamente superior. Então, quando o município ele foi fazer uma lei estabelecendo, né, as infrações administrativas ao meio ambiente construído e também estabelecendo o procedimento administrativo, o município estava cuidando de um interesse peculiar seu.
ele estava regulamentando uma questão de direito local. Por quê? É interesse da municipalidade itapolitana que vocês tenham as construções rígidas, que você tenha um zelo pelo meio ambiente construído, que você tenha um respeito aos bens históricos tombados e que constituem o patrimônio histórico, cultural, etnográfico da comunidade itapolitana. Então, não existe nenhuma usurpação de competência por parte do município de Itápolis. O município de Itápolis, como ressaltado no meu parecer, ele tem competência normativa nisso, até uma decorrência do artigo 23, inciso 6º, e do artigo 30, inciso 1º. O artigo 23, inciso 6º, fala que a todos os entes, ou seja, União, Estados, municípios e Distrito Federal, cabe legislar sobre meio ambiente. E o artigo 30, inciso 1º, fala que compete privativamente ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Então, por essa razão, de acordo com o veto jurídico, por não refletir a realidade constitucional hoje vivente, é que a Procuradoria Legislativa dessa Casa recomendou a rejeição do veto. Então, seriam essas as considerações. Agora, não sei se alguém tem alguma dúvida. Algum vereador tem alguma dúvida juridicamente? Não? Foi bem esclaricido, eu agradeço, obrigado, doutor César. Então, acredito que juridicamente, que é o mais complicado, acredito que para nós, para todos os munícipes, já foi esclarecido, e politicamente também. Só explicando aos senhores vereadores que nós vamos votar o veto agora, ele precisa de 6 votos. É contra ou a favor a ele, tá? Então, quem é a favor ao veto do prefeito, quem concorda com o veto dele, fica sentado. 5? 5 votos só. Então, quem concorda com o voto dele fica sentado, e quem discorda, que é contra o voto dele, fica de pé. Pois não, senhor? Só em caso de empate a presidência vota. É que nós estávamos achando que eram 6 votos, tá? Então, para terminar, são 5 votos. Quem é a favor ao veto do prefeito fica sentado. Quem é contrário ao voto do prefeito se levante. O veto está em votação. Declaro o veto rejeitado por unanimidade, com discussão, o veto total do Executivo número 01 de 2015 ao projeto de lei número 25 de 2015. Assim, determino a continuidade dos trâmites legislativos quanto às matérias apresentadas. Dando sequência, a sessão, neste momento, tem início a explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Com a palavra, o vereador Gustavo. Vereador Mauro Guerra. Presidente, companheiros, público aqui presente, boa noite. Eu quero registrar aqui a presença do Reginaldo Luiz Rodrigues. Presente aí, Reginaldo, tá certo. Reginaldo nos procurou há alguns dias atrás, falou com o Devanir, depois falou com a gente também, trazendo uma explanação, vamos dizer, uma reclamação que eu gostaria de repassar aqui para nossa Câmara de Vereadores, para presidente, para que peça esclarecimento sobre esse assunto. O Reginaldo, ele está morando numa casa que fica localizada na rua Leiteiro, número 100, no Jardim Estoril. E ele já está lá há um certo tempo. Ele me mostrou alguns documentos essa semana, algumas gravações, inclusive, que ele tem, que ele vinha pagando o aluguel desta casa para o então secretário da Habitação, o Venturini, o Marcos Venturini. O recibo não está com o nome do Marcos, e sim com o nome de um suposto sobrinho
me foi mostrado pelo Reginaldo. E como o Reginaldo nos procurou, teve no escritório do Oeste, inclusive, veio aqui na Câmara hoje, se apresentou aqui, eu me vi na obrigação de colocar isso em pauta e solicitar para que seja pedido esclarecimentos. Me parece que o mesmo não é mais secretário, alguma coisa assim, mas isso não isenta o fato de que ele deva dar explicações. Ocupou um cargo público, ele tem que explicar o que é que está acontecendo. Até porque o Reginaldo tem interesse na aquisição da moradia, esteve em Ribeirão Preto recentemente, lá no CDHU, foi solicitado a ele, por gente lá de dentro, para que levasse os seus documentos e um valor de R$3.000 para que consumasse lá a aquisição desta casa. E chegando lá, deu a impressão que alguém colocou empecilho nessa situação, e o mesmo entende que foi justamente a pessoa interessada no caso aí, para que isso não acontecesse. Então, eu não estou aqui acusando, estou relatando o que o Reginaldo Luiz Rodrigues está passando para a gente. Aqui é uma casa de leis, nós, na qualidade de vereadores, temos que ouvir a população. O reclamo é de uma forma veemente e, mais do que isso, deprimente, porque não pode se utilizar de um cargo para se levar vantagem dentro da situação. Então eu pediria para que a presidente, pessoal da nossa direção da Câmara, que solicitasse esclarecimento sobre esse assunto, pois o Reginaldo, além de ter pago aluguéis aí, segundo o CDHU, para pessoas que não têm o direito de receber porque não são os donos da casa, além do mais, agora não consegue adquirir o imóvel porque estão colocando empecilhos para que o mesmo consiga adquirir o imóvel. Então é lamentável. Eu falei inclusive com o Avelino sobre esse assunto, tinha comentado com o Lé também. Eu acho que nós não podemos deixar isso de qualquer maneira, não podemos deixar esse assunto passar em branco, até porque a pessoa envolvida está aqui, dando a cara para bater e mostrando que está sendo prejudicado nesse sentido. Então a gente realmente está com intenção de tocar isso para frente. Só para encerrar a fala, que está terminando o horário também, registrar que as rotatórias foram ajustadas. Esse vereador acabou pegando aí um número significativo de assinaturas, fizemos um trabalho, solicitamos para que se consertasse as rotatórias aí, localizadas nas rodovias que dão acesso aqui à cidade, e agora tivemos aí uma resposta, elas estão sendo ajustadas, e eu gostaria de agradecer e dizer que antes tarde do que nunca, então as rotatórias estão sendo devidamente colocadas no seu devido lugar, evitando um perigo danado aí para aqueles que trafegam lá pelo local. Valeu, obrigado. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhora presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pela internet, público aqui presente, Chupeta sempre, Devair está sempre presente, José, eu quero Walter, sejam bem-vindos. O Reginaldo, companheira e esposa do Vanderlei. Boa noite a todos. Eu quero dizer que, ô Mauro, eu quero primeiro cumprimentar aqui o Reginaldo pela disposição de estar trazendo esse caso e estar, como você disse, estar colocando a cara para bater. Nós temos discutido isso nos bastidores dessa casa, eu tenho conversado isso com algumas pessoas já há algum tempo atrás, porque o caso do Reginaldo não é o primeiro caso, é o primeiro caso que tem coragem de se expor para trazer o problema. Eu acho que nós deveríamos agora, eu queria até propor aqui, que nós instaurássemos uma comissão de investigação para investigar isso, uma CPI.
porque merece isso, merece, e nós temos a necessidade, a obrigação, melhor dizendo, de fazer essa investigação. Porque eu tenho acompanhado alguns outros casos lá no Jardim Estoril, e pelo que me parece, nós temos muitas pessoas hoje residentes no Jardim Estoril, em casas de propriedade do ex-secretário da Habitação, com o envolvimento de uma pessoa que aparentemente tem uma relação de parentesco com ele, que é sobrinho dele ou coisa assim, tem uma tramóia aí, mas nós não tínhamos proposto nada nesta casa até então, porque nós não tínhamos uma ponta do iceberg para a gente pegar para poder dar continuidade nesse processo. Com a vinda do Reginaldo, você estava conversando comigo ali antes da sessão, eu acho que nós devemos aqui pedir a instauração da CPI. Eu estou aqui pedindo, se os vereadores quiserem, eu estou propondo que a gente instaure uma comissão de investigação e nós precisamos de 3 assinaturas para isso. E se nós tivermos 3 assinaturas, vou pedir que seja feito o requerimento e nós assinamos e instauramos CPI. Nós temos vários problemas para investigar a cidade. Nós temos a situação lá do almoxerifado, que eu comecei a fazer investigação no almoxerifado, depois eu parei, porque o governo anterior começou a criar obstáculo para que a gente conseguisse chegar lá. Me parece que agora tem alguma coisa mais clara, estamos aguardando aí alguns acontecimentos para que a gente possa tomar essa iniciativa. Nós temos que fazer uma investigação, que eu já estou dizendo desde o ano passado, que nós precisamos instaurar uma CPI para fazer uma averiguação na questão do SAI, para explicar aquele orçamento do ano passado, aquele balaio de gato todo, aquele rolo todo que está colocado no SAI. Até agora não explicou nada. Nós temos problemas sérios lá no SAI, na relação SAI-consumidor, né, os usuários da água. E nós temos essa questão agora do Jardim Estoril. Eu acho que merece atenção de imediato agora, aproveitando o acontecimento, essa questão do Jardim Estoril. Eu queria propor aqui a instauração dessa CPI. Se nós tivermos mais 2 vereadores que assinam comigo, nós vamos instaurar essa CPI e eu acredito que nós conseguimos ler o relatório, fazer a instauração dela na próxima sessão. Muito obrigado e boa noite. Vanderlei Antônio de Araújo. Lorival Tomé da Silva. Senhora Presidente, vereadores, público aqui presente que nos acompanha pelas ondas da internet. Queria falar a respeito da indicação daquele projeto de urbanização dos imóveis irregulares que a comissão rejeitou. E a gente fez uma indicação, tanto o Tomé como o Vanderlei e o Avelino, nós temos uma indicação de um projeto dessa lei que é existente em Belo Horizonte, a lei, tudo certinho, dentro dos parâmetros legais. Nós vamos encaminhar a indicação ao senhor prefeito, para que faça o projeto na determinada ordem. Se ele não fizer, nós vamos cobrar do próximo prefeito que tiver lá, que faça esse projeto e encaminhe para a gente, para que nós aprovamos aqui, que regularize sim, não só essas obras, e futuras obras que venham para o município, que passa a ser corretamente. E a outra indicação é a respeito da Domingos Talão lá, que não só lá. Hoje eu escutei falar no rádio que a prefeitura produz 12 metros de massa asfáltica por dia. Não sei onde está indo então, porque buraco tem para todo lado lá na Domingos Talão, não só lá como no Jardim Portal, Village e São Francisco, a última rua lá embaixo. Foram tampados alguns, mas infelizmente devido à chuva, estão todos aí. E eu queria falar outra coisa a respeito do Fala Cidadão Limpeza lá, que tudo que a gente precisa denunciar, a gente vai denunciando no Fala Cidadão. Infelizmente eu fiz uma denúncia, pede-se tudo, não foi feita ainda devida limpeza, e reclamei de uma situação que pessoas, por falta de conhecimento ou por não ter aonde descartar, isopores colocaram numa calçada aí num devido local. Fui falar com a fiscalização, o pessoal simplesmente falou: eu vou lá e vou notificar o dono do imóvel e multar. Eu falei: mas lá onde ele trabalha ele não tem ar.
Então, infelizmente, ficar atrás da mesa e meter a mão na caneta é fácil. Isso é uma vergonha, isso é falta de competência de trabalho, no meu ver. Viu, Avelino? A respeito da situação lá do Jardim Estoril, eu não vou poder participar da comissão, mas você tem meu apoio, porque a gente já tem um tempo já acompanhado isso daí. Eu já alertei algumas pessoas, mas infelizmente teve pessoas que não acreditaram, que eu já estava sabendo disso daí. Então você tem meu apoio, entendeu? Não vou poder participar da comissão, mas tem meu apoio também para que faça. Que roupa suja se lava em casa, não é no meio da rua. Então vão lavar agora no meio da rua para nego ver que a gente está de olho na situação que vem caminhando. Que esse quadro de vereadores que veio para cá, novos como os atuais, nós viemos para trabalhar, fazer um trabalho digno, honesto, de cara limpa. Nós não viemos aqui com voto comprado e nem vendido. Boa noite. Ivanildo José Carlos. José Aparecido da Silva. Senhora Presidente, nobres companheiros, público aqui presente e internauta. Mauro, eu vou abraçar essa causa também, você, do Avelino, do menino aí, do Reginaldo, porque nós estamos aqui, nós somos representantes do povo, a gente tem que fazer o que é certo. Outra coisa também que eu quero falar, quando chegar a massa asfáltica para começar o trabalho tampa-buraco, que use a usina que foi comprado pelo Major, o Moacir Zitelli, que aí será um serviço muito mais caprichado, porque não estão usando a usina. Muito obrigado. Presidente, vereadores, internautas, público aqui presente. Quanto à habitação, esse tipo de comentário me deixa bastante triste, porque eu fui secretário municipal de habitação por 3 anos. Inclusive, fretamos o ônibus junto à prefeitura, levei uma grande parte de moradores, de habitantes do Jardim Estoril, na Coab de Ribeirão Preto, e conseguimos fazer vários acordos, acertar documentos dessas pessoas que estavam morando na casa e tentaram regularizar o seu imóvel, e conseguimos uma grande parte de regularização desses imóveis, num trabalho muito sério, limpo e honesto. Também nesses 3 anos que fui secretário municipal de habitação, terminamos o plano pró-moradia, que foram algumas casas construídas no Jardim Silveira, Jardim São Lucas e outras áreas da cidade. Construímos 75 casas do programa habitacional Morar Melhor, também todas concluídas. Fui engenheiro responsável de 350 casas do sistema Mutirão do Jardim do Sol. Chegaram os engenheiros do CDHU com uma pilha de projetos desse tamanho. Eu era secretário municipal de habitação, o prefeito do momento era o Juco Massari, e nesses projetos estão aí. Se vira. Pegamos os projetos, montamos a nossa equipe, deixei o grupo 1 concluído, o grupo 2 concluído, praticamente 70 casas, o grupo 3 coberto e o grupo 4 na fundação. E assim o plano deu continuidade e depois foram terminados nos 2 anos seguintes. Esse programa foi considerado melhor programa em qualidade e administração, não por mim, nem pela administração do Executivo, pelo CDHU. Consegui fechar todas as contas dos 3 anos que foi secretário de habitação. Nessa minha administração não teve falcatrua nem de um grão de areia ou de uma colher de cimento. Me lembro de um fato muito interessante, que nós terminamos o grupo 1 e uma pessoa estava no grupo 2, uma pessoa, Irania, precisa de uma lata de areia, uma lata de pedra e aí uns 5 quilos de cimento. Eu poderia pegar esse material, que era um deles. Não peguei para não macular a minha imagem de 1 quilo de cimento ou uma lata de areia.
Fui no Português da Madeireira Freitas, comprei, marquei no meu nome. Quando eu fui pagar, ele, não, Iraneu, não quero nada disso aí, não vou te cobrar. Nem isso eu fiz para macular a minha imagem. Em respeito à nossa habitação, em respeito aos eleitores que me elegeu e que fui secretário de habitação nesse momento. Então essa notícia é uma notícia, Mauro, que às vezes deixa um pouquinho triste. Eu acho que o caso deve ser investigado sim, porque todo político, todo secretário, representante do prefeito, ele tem um mínimo de ter a obrigação de ser honesto e respeitar o direito do próximo. Agora eu quero comentar um pouquinho sobre esse projeto de lei do Executivo, de autoria do Carlos Augusto Biella, que concede prazo para regularização de prédios, acréscimo e reformas, concluídas ou não, com projetos ou não, sem licença ou em desacordo com o projeto aprovado e dá outras providências. Quanto esse projeto eu já coloquei no mandato passado e no retrasado, esse projeto de minha autoria, e por alguns estudos a Câmara entendeu que o projeto não era viável, que não era constitucional, e esse projeto não foi para frente, não foi aprovado. Agradeço aí o Carlos Augusto Biella, prefeito atual, que mandou esse projeto novamente para a Câmara e teve para ser novamente negado pela Comissão de Justiça e Redação. Entendo no momento, mas vou cobrar providências. Inclusive, eu tenho aqui esse mesmo projeto, idêntico ao nosso. São 4 projetos da nossa cidade vizinha de Ibitinga, aprovados. E não é de autoria do prefeito, não. É de autoria do vereador Antônio Ismael Alves Mira. Esse projeto é o mesmo projeto do nosso, aprovado na cidade de Ibitinga, está funcionando e está legalizando os imóveis. Mas, posso concluir um segundinho o assunto? O senhor vereador, deixa que eu vou complementar, que eu estou com um projeto aqui, eu preciso ler, senão eu deixo o senhor, não deixo mal do outro dia, fica até chato para mim. Só 2 palavras, senão eu não vou concluir meu assunto, vai ficar no ar. Simplesmente estarei cobrando o novo prefeito que está vindo para que se junte com os vereadores, com a Câmara e entra em um entendimento e se aprova esse projeto. Essa situação não pode continuar na nossa cidade. É vergonhosa. Então, esse problema tem que ser resolvido. Estarei cobrando do Executivo e dos vereadores também dessa Câmara para que esse projeto seja aprovado. Meu muito obrigado. Eu tinha mais notícia para falar sobre a Semana Santa, mas fica para a semana que vem. Meu muito obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. Senhora presidente. Senhores vereadores, público presente, internautas, boa noite. Eu gostaria primeiro de agradecer a compreensão de vocês em relação ao veto do prefeito e concordar que, inclusive, nós tivemos novamente indicações sobre terrenos baldios, sobre dengue, e esse projeto engloba tudo isso. Então, obrigado pelo apoio de vocês. Gostaria de dar os parabéns, como o Mauro disse, em relação às rotatórias que o senhor prefeito fez. Eu passei lá ontem, não estão todas terminadas, ficaram ótimas. Então, o que de bom nós temos que elogiar as rotatórias, as lombadas da José de Barros Ribeiro, que hoje ainda acontece acidente, mas nem se compara à quantia que acontecia. Gostaria de solicitar que, quem sabe, até o fim do mandato dele, ele faça lá perto do Clube de Campo, que é uma solicitação de todos que moram lá perto também. Se der tempo ainda de fazer as lombadas naquela avenida, que é muito perigosa, tem escola, tem um clube de campo, passa muito criançada por lá. Então, o que é bom, a gente tem que elogiar, independente de lado político, de política, de quem apoiou quem. É isso que eu acredito que eu e os vereadores dessa casa estão dispostos a fazer desde o começo. Independente de político, o que é bom tem que ser aplaudido.
Inclusive, eu estou aqui com um recado que tem uma morte suspeita de dengue hemorrágica, né? Quem que passou isso? Esse rapaz que morreu? Então, morreu um rapaz, acho que vocês ficaram sabendo, em Américo Brasiliense, com suspeita de dengue hemorrágica e que provavelmente foi para o IML fazer a análise. Então, é isso que a gente pede. Estamos falando aqui novamente com esse prefeito e vamos continuar falando com o outro. Essas indicações, esses pedidos que a gente faz, não é porque a gente só quer. A população chega até o vereador e solicita. Eu estou precisando disso no meu bairro, eu estou precisando daquilo. Liga para a gente, descobre quem que é o proprietário desse terreno e pede para vir limpar. E nós temos a prefeitura, que inclusive 156... funciona. A gente liga lá, a gente fica cobrando como é que está o andamento, foi atrás, não foi. Só que nós precisamos pedir, e o senhor prefeito precisa entender que certas situações é porque a população pede. O senhor foi vereador e sabe disso. Queria falar sobre uma indicação minha, é sobre a Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação está para ser inaugurada. Independente de outros nomes que surgirem, acredito que tenha muitos nomes relacionados à nossa educação aqui na cidade. Mas a dona Janair Butarello Gentili, conhecida como a dona Janair, eu acho que não tem alguém que não conheça ela aqui na nossa cidade como educadora. Ela foi uma profissional que se formou, inclusive, no Valentim Gentil, prestou os seus concursos, foi para outras cidades, voltou e terminou como diretora no Valentim Gentil. E acredito que não tem quem não conheça a história dela como educadora, o seu marido, que foi secretário da Educação, os seus filhos de 6, 4 trabalham na educação. Então, além de uma pessoa educadora, que sempre trabalhou na área da educação, é uma família que trabalha na área da educação. Então, senhor prefeito, sem politicagem alguma, gostaria que o senhor pensasse com carinho no nome da dona Janair Butarello Gentili, que é um nome, acredito que se a gente fizer uma pesquisa, não vai ter uma pessoa que vai contra esse nome para a Secretaria da Educação. Nós estaríamos muito bem representados. Em relação ao projeto, senhor vereador Irani, eu vou passar uma indicação do vereador Lorival Tomé da Silva, Vanderlei Antônio de Araújo e Avelino Antônio da Cunha, que hoje são os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Foi lida, mas eu vou ler novamente. Indicação 89 de 2015. Implantar no município, por meio de lei específica, operações urbanas consorciadas, que é um expediente jurídico e político previsto no artigo 4º do Estatuto das Cidades, Lei 10.257 de 2001, que se define como o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. Entendemos que esse expediente é condição prévia para a apresentação junto à Câmara de um projeto de lei que concede prazo para a regularização de prédios, acréscimos e reformas, concluídas ou não, com projetos ou não, sem licença ou em desacordo com o projeto aprovado. O expediente consagra a participação popular, que é indispensável para a elaboração e a aprovação das matérias que intervêm no ordenamento urbanístico. Portanto, aqui está sendo dadas todas as dicas que o prefeito, que o executivo terá que mandar para que a gente possa aprovar. E eu preciso ler também para os senhores o motivo que o projeto foi rejeitado. Senhores vereadores,
O projeto de lei 32 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que concede prazo para regularização de prédios, acréscimos e reformas, concluídas ou não, com projetos ou não, sem licença ou em desacordo com o projeto aprovado e da outras providências, foi declarado inconstitucional pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. O artigo 65 do Regimento Interno da Casa diz que quando a Comissão de Legislação, Justiça e Redação emitir parecer pela inconstitucionalidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do presidente da Câmara. Os argumentos da comissão são: esta relatoria entende que tal ação extrapola as competências municipais expressas no artigo 30 da Constituição Federal. Não se trata de assunto de peculiar interesse local. Como se trata de um perdão amplo para uma série de atos em desacordo com a lei, vide o artigo 1º do projeto, muitas das diretrizes, aliás, fixadas por normas federais, não há competência municipal para regularizar essas irregularidades, por mais paradoxal e redundante que pareça. Pode o município, por exemplo, anistiar prática de construção com menos de 1,5 m de outro imóvel em divisas com abertura? Naturalmente não. Essa disposição é um mandamento do Código Civil. Ademais, a Lei Federal 10.527 de 2001, Estatuto das Cidades, inovou no processo de construção das políticas urbanísticas. O mandamento preconiza o estabelecimento de operações urbanas consorciadas, que são intervenções pontuais realizadas sob a coordenação do poder público e envolvendo a iniciativa privada, empresas prestadoras de serviços públicos, moradores e usuários do local, buscando alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. O processo legislativo, neste caso, é complexo e a simples participação do Executivo e do Legislativo se configura como uma ação unilateral, divergindo do novo conceito da lei. Como se não fosse o bastante, a gestão participativa, conforme manda o artigo 180, inciso 2 da Constituição Bandeirantes, também não foi observada. No caso particular do município de Itápolis, a ação direta de inconstitucionalidade invalidou as leis municipais 2.476 de 2008, 2.479 de 2008, 2.498 de 2008, 2.649 de 2010, 2.808 de 2010, 2.855 de 2011, 2.976 de 2013, 2.438 de 2007, 2.773 de 2011 e 2.813 de 2011. A razão da invalidação dessas leis não é outra senão a ausência da participação da comunidade no processo legislativo. São leis que tratam do desenvolvimento e mudanças urbanísticas. O legislativo deve ter, no caso, um sócio para sua missão legislativa. Esse sócio é o povo, a comunidade, em participação direta e ativa no processo. Resta-nos, assim, concluir pela inconstitucionalidade formal e material da proposição. Recomendamos que esta comissão declare o projeto inconstitucional. Portanto, o projeto de lei 32 de 2015 foi rejeitado pela comissão e arquivado. Resumindo, todas essas leis que estão aqui, o próximo prefeito, porque não vai dar agora para o interino agir, vai ter que rever todas essas leis, porque nenhuma dessas leis teve a participação popular, que são as audiências públicas. Então vai ter que ser revista e iria acontecer a mesma coisa, senhor vereador Irani, nesse projeto. Por isso que eles já estão solicitando, inclusive alertando o Executivo para que se faça audiência pública para depois vir para essa casa. Ok?
E gostaria também que, lamentavelmente, comentar sobre o caso do Reginaldo, viu, Reginaldo? E quero deixar claro que esta casa está aqui para ajudar você, ajudar a população. Parabéns, senhor vereador Tomé, por tomar partido. O senhor não pode participar ativamente por fazer parte do mesmo partido que o acusado, mas de concordar com essa casa que se abra uma investigação e a gente possa ver o que acontece, que se fez coisa errada, tem que pagar. O município está aqui para gerir o município, não para gerir cada um a si. Se você é secretário, você tem que ter responsabilidades. Você assina por esse ato, você é cobrado. Então, nada mais justo do que a gente verificar, pedir esclarecimentos, abrir essa comissão e ele que arque com as consequências se fez coisa errada. E se fez coisa certa, nós vamos esclarecer. Então, senhor Reginaldo, pode contar com essa Casa de Leis. Provavelmente já na próxima semana nós teremos novidades em relação a esse processo. É um processo meio que demorado, mas tem começo, meio e fim. Pode ter certeza disso. Ok? Informo que na data do dia 9 de abril realizaremos a posse dos candidatos eleitos no pleito suplementar de 1º de março, portanto a semana que vem. A Câmara realizará a sessão solene às 20 horas do dia 9 de abril de 2015, aqui mesmo na sua sede. Ficam, portanto, vossas excelências convocados para a solenidade. O traje dos senhores é social completo. Convoco vossas excelências para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de abril, um dia antes da sessão solene de posse. Quarta-feira, às 18 horas. Convido também toda a população que será transmitida via internet ao vivo a sessão de posse, como todas as sessões da Câmara. Quem quiser assistir estará ao vivo. Nada mais havendo para se tratar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada a presente sessão ordinária e uma boa noite a todos.